Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome. O Deus que vê é o tema da mensagem à luz de Gênesis 29, 31, 35, que diz assim: Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: O Senhor viu a minha aflição, por isso meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, e disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada, e me deu mais esse filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz a um filho, e disse: Agora dessa vez o meu marido se unirá a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse: Dessa vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Que o Senhor nos abençoe, queridos. A pintura Sunday Garden, de 1961, foi ilustrada por um homem chamado John Philip Falter. E é uma belíssima obra de arte, que conta uma história sem precisar de palavras. Como era característico desse artista, Falter, cada detalhe que está ali pintado contribui para a narrativa. A pintura, à primeira vista, é composta por 2 vizinhos que vivem separados, apenas por uma única cerca que divide as casas. Mas a cerca representa muito mais do que um limite físico. Ela marca o que nós podemos chamar de um contraste entre 2 maneiras de viver, 2 maneiras de levar a vida. E o que se destaca são os 2 jardins que ficam logo na entrada das casas. De um lado, há um homem extremamente cuidadoso, meticuloso, e aos nossos olhos, o seu jardim é impecável. A grama está perfeita, aparada, as flores organizadas, e cada planta parece que está exatamente onde deveria estar. É impressionante a pintura. É agradável olhar, porque tudo que comunica naquela imagem comunica ordem, beleza e controle. Do outro lado da imagem, há um jardim completamente diferente. A grama cresceu descontrolada, os arbustos tomaram conta daquele terreno, já não se pode ver muita coisa, as ferramentas do dono estão espalhadas pelo chão, e tudo transmite ali uma sensação de abandono e caos total. O mais interessante é que esse artista, Falter, ele não explica quem está certo. Simplesmente coloca ali os 2 jardins diante de nós e nos obriga a admirar, a olhar. Uma belíssima obra de arte. Recomendo que vocês vejam depois. Mas quando nós olhamos a fundo, é possível perceber que a pintura não fala apenas de jardins. Ela fala de pessoas. Ela nos lembra que muitas vezes nós julgamos a vida apenas pelas aparências. E nós achamos que quem tem o jardim mais bonito é, via de regra, quem está sendo mais abençoado. Nós pensamos que quem vive em meio ao caos certamente foi esquecido e muitas vezes até mesmo deixado de lado. Essa é a mesma maneira com que Jacó enxergava a sua própria família, a sua própria casa. Se olhássemos apenas com os olhos humanos, é claro que Raquel, a amada de Jacó, era o jardim mais bonito. Era amada, desejada, era admirada. Já Lia parecia um jardim abandonado, rejeitada pelo marido e vivendo à sombra da sua irmã, carregando uma dor que ninguém conseguiria remover. Qual é a boa notícia aqui? A boa notícia
é que o observador principal não está limitado apenas às aparências humanas, como eu e você estamos. Ele nos enxerga de maneira diferente. Enquanto Jacó olhava para Raquel, Deus olhava para Lia e para sua rejeição. E assim como a pintura de Falter, enquanto os homens valorizam apenas o que parece belo aos seus próprios olhos, o observador soberano, o Senhor, visita aqueles que parecem estar esquecidos e em meio ao caos. E é justamente do jardim que parecia menos promissor, onde a grama estava mais alta, que parecia desordenada, que Deus faz nascer a semente de onde se dará a sequência e a linhagem do Messias, o ancestral do rei Davi, e a descendência da qual viria o Salvador, Jesus Cristo. Hoje, nós veremos que Deus tem o hábito de fazer florescer aquilo que o mundo considera improvável, porque a graça de Deus, ela não é atraída pela beleza do jardim, mas ela é capaz de transformar mesmo aquele terreno mais seco no lugar onde a sua graça floresce. Eu quero convidar você a manter sua Bíblia aberta, porque nós vamos examinar esse texto. Pois bem, Jacó havia saído de uma família marcada pelo favoritismo, pelo engano, pelo sofrimento. E agora, 7 anos mais tarde, ele ingressa na sua própria família, como líder espiritual. E ele se casa com as 2 filhas de Labão, Raquel e Lia. E me parece que nada mudou. Ele está novamente imerso, mergulhado numa família, junto com Raquel e Lia, porém marcados pelo pecado, pelo favoritismo, pelo engano e pelo sofrimento. Nós não encontramos aqui, irmãos, o modelo ideal de casamento, mas uma família profundamente quebrada, uma família disfuncional. E como nós vimos nas semanas anteriores, ele havia enganado seu pai, e agora ele recebe o que nós podemos chamar de princípio de retribuição providencial. O enganador foi enganado por Labão. Entretanto, o autor, Moisés, nessa parte do texto aqui, ele muda o foco. Pela primeira vez, essa perícope agora não é Jacó que está no centro dos acontecimentos, mas ele faz um recorte proposital para uma das suas esposas, Lia, a irmã mais velha, uma mulher que foi rejeitada pelo seu marido. Então, com essas informações, você pode pensar que se trata apenas de mais um drama doméstico que nem sempre tem um final feliz. Mas mergulhando um pouco mais, olhando mais profundamente o quadro, você vai observar que o autor, Moisés, ele está apontando para algo muito maior. Deus usa soberanamente até mesmo os pecados e fracassos humanos para cumprir os seus propósitos redentores. É verdade que nós somos surpreendidos com a vida e que seus acontecimentos nos acabam tirando o nosso chão. A vida de fato nem sempre acontece da forma que nós planejamos. Quem aqui sai de casa pensando que vai perder dinheiro com alguma coisa, que vai gastar recursos? Poucos de nós. Mas Deus continua governando soberanamente mesmo sobre as nossas limitações e erros, e nada foge do seu controle. Jacó, como exemplo disso, sonhava e planejava se casar com Raquel, mas ele acordou casado com Lia. Lia sonhava em ser amada pelo marido, mas ela descobriu da pior forma que um casal pode morar debaixo do mesmo teto, dormir na mesma cama. Ela descobriu da pior forma como é viver na solidão. Divórcio emocional. O casamento, ele é uma bênção quando ele é vivido debaixo dos propósitos do Senhor, mas ele pode ser desastroso quando as preferências e os ídolos estão à frente daquilo que Deus planejou para a vida do casal. E é curioso notar que esse texto, ele não é apenas sobre um casamento complicado, sobre uma família que tem problemas, mas sobretudo sobre um Deus que vê quando mais ninguém mais está vendo.
Porque enquanto Jacó ama sua mulher e despreza a outra, enquanto ele ama Raquel e despreza Lia, Deus volta os seus olhos justamente para aquela que foi rejeitada. E essa é uma das grandes lições da graça de Deus. Os homens olham para as aparências, para os preferidos, para aqueles que se destacam aos olhos humanos, mas Deus olha para o coração, para os improváveis. Esse texto nos ensina algumas verdades, irmãos, que revelam ali o caráter de Deus, um Deus que se lembra dos seus e sempre está disposto a nos socorrer nos momentos difíceis. Eu quero sua atenção para nós vermos essas verdades que esse texto nos ensina. Mantenha sua Bíblia aberta e vejamos que verdades são essas. Primeira, Deus vê aquilo que os homens desprezam. Observe na sua Bíblia o verso 31, o que diz: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Veja, essa expressão contém um verbo, o verbo ver, e ela é rica, porque ver é um verbo recorrente das Escrituras. Quando, por exemplo, Israel estava sendo escravizado ali no Egito, Deus disse lá em Êxodo capítulo 3, verso 7, o seguinte: vi atentamente a aflição do meu povo. Vi. Observe que a primeira pessoa mencionada no verso não é Jacó, não é Lia, não é Raquel, mas é Deus. Quando o Senhor viu, antes que Lia derramasse-lhe uma lágrima em oração, Deus já conhecia a sua dor. Antes que alguém percebesse a sua solidão, Deus já havia contemplado o seu sofrimento. Antes que ela encontrasse palavras para se expressar, Deus já havia sondado o seu coração. O comentarista, ele diz assim: nada escapa ao olhar providencial de Deus, até mesmo as aflições ocultas dos seus filhos estão continuamente diante dos seus olhos. Isso é boa notícia, irmãos. No mundo em que nós vivemos, a cultura apresenta um Deus como um espectador distante, que apenas criou o mundo e deixa que ele siga o seu fluxo natural. Alguns chegam a negar completamente a sua soberania. Não, Deus não é soberano. Se Deus fosse soberano, isso aqui não acontecia. Imaginando que a história ali é apenas governada pelo acaso ou pelas decisões humanas. Mas essa narrativa se encerra aqui nesse capítulo. Porque enquanto Jacó enxergava apenas a beleza de Raquel, Deus enxergava a dor de Lia. Enquanto Lia era esquecida dentro da sua própria casa, ela jamais foi esquecida pelo Senhor. Matthew Henry, um puritano, ele diz assim: aqueles que são desprezados pelos homens frequentemente recebem as mais doces demonstrações do favor de Deus. Isso não significa que Deus é um aprovador de sofrimentos ou um aprovador de desprezo, nada disso, mas que nenhuma das suas lágrimas passam despercebidas diante de Deus. Agora observe, o autor coloca em contraste aqui, logo de início, dois modos de enxergar a vida. Primeiro, o homem avalia pela aparência. Nós somos informados aqui que Jacó olha Raquel por causa da sua beleza. E certamente ele estava apaixonado por ela por causa da sua beleza, especialmente da sua beleza exterior. E o segundo modo de enxergar é como Deus vê. Enquanto Jacó contemplava a beleza de Raquel, os cabelos ali sedosos, a gente não sabia se tinha chapinha naquela época, como é que era a situação. Deus contemplava as lágrimas de Lia. Enquanto o homem fazia distinção entre a esposa amada e a esposa desprezada, Deus se aproximava daquela que havia sido esquecida. É por isso que o olhar de Deus, ele sempre alcança aqueles que o mundo deixa à margem da sociedade. Basta uma leitura atenta, porque toda a Escritura aponta para isso. Deus viu Agar no deserto, Deus viu Ana chorando no templo, Deus viu a viúva perdida, viu o cego Bartimeu à beira do caminho, viu Zaqueu escondido numa árvore e viu um ladrão morrendo numa cruz. O Senhor tem um olhar especial para os quebrantados.
Enquanto Jacó via a beleza de Raquel, Deus viu o sofrimento em Lia. O Deus, Criador de todas as coisas, o Criador do cosmos, que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra, também é um Deus pessoal. Ele não é um Deus distante. E Ele se importa com você e conhece seu povo. E ainda hoje, assim como Lia, há muita gente assim, sofrendo com a dor da rejeição, esquecido, desvalorizado por pessoas da sua própria família, de quem você esperava amor. E há aqui uma aplicação para nós, logo de imediato. Ouçam: o mundo é um mar de lágrimas, e a rejeição é um fruto do pecado que habita no homem. O sofrimento é inevitável, irmãos. Nessa noite, em algum lugar, alguém chorando e erguendo a voz para entender as razões pelas quais está passando por algo. De modo que nesse momento, alguém sofrendo também pela dor da rejeição, de ser rejeitado. E a rejeição, ela é a forma mais violenta de ferir ou agredir uma pessoa. Muitas vezes não é nem necessário falar para reverberar a dor da rejeição. Se nós pudéssemos definir em uma frase, seria: quem rejeita quer agredir o outro sem usar as mãos, apenas através da rejeição. Tente imaginar, Lia buscava conquistar o amor de Jacó por meio de ter filhos. E ela começa a ser rejeitada, e qual é a resposta dela? Ela começa a empilhar filhos, um atrás do outro. Como ela se sentiu? Como era passar os dias com Raquel recebendo a atenção enquanto ela era deixada de lado? Certamente foi muito difícil. E por trás de alguém cáustico, alguém crítico demais, com espírito de violência, há sempre alguém reverberando a dor da sua própria rejeição. O que rejeita, um dia foi rejeitado. E ele aprendeu assim a reverberar essa dor. Tim Keller diz assim: geralmente, quando o nosso amor é rejeitado, ficamos bravos, fazemos retaliações e tudo quanto possível para diminuir a afeição sentida pela pessoa que nos rejeita e aliviar a dor sentida. De modo que a rejeição é uma realidade no mundo caído. Rejeição entre irmãos, entre pais e filhos. O pai e a mãe que não conversam com o filho, não falam com o filho, não desenvolve ali um relacionamento. Cônjuge que não se relaciona direito com a sua esposa, o chamado divórcio emocional, vivem debaixo do mesmo teto, dormem na mesma cama, comem na mesma mesa, mas estão separados emocionalmente. Aquela crise de se sentir descartável, inútil. E a rejeição é dolorosa, irmãos. Ela desestabiliza o cerne do homem, macula a saúde psicológica e coloca a pessoa no fundo do poço. Não há nada que fere mais alguém do que ser rejeitado. Não tenha dúvida disso. É o abraço que não pode ser dado, é o toque que não é aceito, é o telefone que é desligado. E com o advento da internet a situação fica um pouco mais alarmante, pior. É o bloquear nas redes sociais. E certamente em algum momento da sua vida você se sentiu assim, inútil, incapaz, rejeitado por alguém. Como é então continuar vivendo no mundo onde é um mar de rejeições? Como continuar, como seguir à frente? Sabe qual é a resposta? O maior exemplo de todos foi o próprio Cristo, que veio para os seus, mas foi rejeitado por eles. E ele nos ensina que só há esperança nele para aqueles que se sentem assim. Toda dor, todo lamento, todo sofrimento que você pode estar passando, ele já passou e venceu. Ele enfrentou a dor da rejeição, ele experimentou ser rejeitado, que não é diferente do que muitos vivem hoje. Um problema muito comum no nosso tempo, a rejeição. Maridos rejeitados, esposas rejeitadas, filhos rejeitados pelos pais, pelas mães, idosos rejeitados, esquecidos no asilo, familiares rejeitados. Esse é um mundo marcado pela rejeição, que se revela das mais múltiplas formas e provoca dor e sofrimentos. Quero fazer uma pergunta a você: como lidar com a dor da rejeição?
no mundo onde as pessoas estão feridas e prontas para ferir. Eu repito, há apenas um lugar onde você encontrará amor, acolhimento e paz nos momentos de rejeição, nos braços de Cristo. Ele sofreu rejeição e perseguição por parte daqueles que deveriam amar. Foi perseguido, rejeitado durante todo o seu ministério. Mas mesmo rejeitado, ele nunca os rejeitou. E ainda hoje, ele é a única esperança, a única fonte de amor no mundo ressecado pela dor da rejeição. Deus está aqui invertendo a lógica do mérito, porque desde o começo Ele está nos mostrando que a palavra final não é do homem, mas é dele mesmo. Ele é quem escolhe as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Basta você olhar a inversão na narrativa bíblica. Abel é escolhido ao invés de Caim, Isaac ao invés de Ismael, Jacó ao invés de Esaú, José entre todos seus irmãos. E agora, o Jacózão que havia escolhido Raquel se depara com o soberano Criador, que decide o seguinte: eu escolhi Lia, a rejeitada. Isso não acontece, irmãos, porque Deus prefere os fracos em si, mas porque Ele deseja mostrar que a sua força não depende dos critérios humanos, que a sua graça não está linkada com as nossas escolhas. Enquanto o indivíduo busca agradar o olhar dos homens, ele continuará dia após dia sendo frustrado. E aí chega o Evangelho. O que o Evangelho nos lembra? Ele nos lembra que o olhar mais importante não é o dos homens, mas o olhar de Deus. Você pode não ser visto na empresa onde você trabalha, pode não ser reconhecido na família a qual você nasceu, pode até mesmo ser ignorado em algum aspecto dentro da igreja a qual você é membro, mas o Senhor vê. Isso é suficiente, porque quando Deus decide agir, Ele não consulta os critérios humanos. Ele exalta os humildes, consola os quebrantados e transforma aqueles que o mundo considerou sem valor em instrumentos da sua glória. E nós vamos ver isso com Lia. Charles Spurgeon, comentando esse texto, ele diz assim: os olhos de Deus encontram aqueles que os olhos do mundo nunca procurariam. Como foi chamado os discípulos? Pescadores, para transformar o mundo inteiro. Essa é a esperança de Lia, e também deve ser a nossa, irmãos. O Deus que vê e que intervém, e a sua graça alcança exatamente aqueles que aprenderam a depender somente dele. Mas há aqui uma segunda verdade que esse texto nos ensina. Ouça, Deus pode usar até mesmo as decepções da vida para transformar o nosso coração. Veja o que diz o verso 32 ao 34 na sua Bíblia, por favor. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição. Por isso, agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais esse filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz a um filho, e disse: agora dessa vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. Eu tenho falado aqui sobre algo semelhante a isso, porque apesar de Lia sofrer por causa da dor da rejeição, ela respondeu o pecado com pecado. E esse é um dos grandes problemas da caminhada cristã. Nós precisamos olhar a vida na perspectiva correta. Nunca se responde pecado com pecado. Portanto, observe o texto. Lia não estava aqui preocupada em glorificar o nome de Deus. Ela até usa o nome de Deus em seus lábios, mas ela revela o seu coração em todos os versos. No final do verso 32 ela diz: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora o meu marido vai me amar. Qual é o perigo aqui, irmãos? O maior perigo não é apenas desejar uma bênção de Deus. Todos nós queremos ser abençoados, é ou não é? Quem aqui quer ser amaldiçoado? Ninguém, né?
Todos nós queremos receber a bênção, sermos abençoados. Mas o perigo dessa caminhada é usar o próprio Deus apenas como um meio para conseguir aquilo ao qual nós queremos, aquilo ao qual nós desejamos. E isso tem nome. É sutil, mas tem nome. É idolatria. Vejam como isso aparece na vida de Lia. O coração dela é revelado aqui no nascimento das crianças. No verso 32, ela diz: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E aí nasce Rúben. Rúben significa veja um filho. Verso de número 33, soube o Senhor que eu era desprezada. Ela usa o nome de Deus, mas o intuito é agradar o marido. E nasce Simeão, que significa ouvido. Soube o Senhor, ouviu o Senhor. E no verso 34, mais uma vez, dessa vez se unirá meu marido comigo. E nasce Levi, que significa unido a. E os nomes naquela época, eles estavam ligados com algum contexto do nascimento. Então o nome desses meninos aqui é um jogo de palavras no hebraico. Hoje em dia nós não fazemos assim, né? A quantidade de Enzo e Valentina que tem aí no mundo, né? Não é pouco. Então nós não escolhemos o nome pelo significado do contexto do nascimento. Poucos são os nomes escolhidos assim. Então em todas essas declarações dessa mulher, Deus aparece como o meio para alcançar algo, mas o objetivo final ainda é Jacó, ainda é agradar o marido. Então ela reconhece a ação de Deus, mas ela deseja alguma coisa acima de Deus. Isso é um grande perigo na caminhada cristã. Usar Deus como um meio para alcançar aquilo ao qual nós desejamos. O problema de Lia não era apenas um marido indiferente, uma irmã que era apreciada, mas era a expectativa de encontrar em Jacó aquilo que somente Deus poderia lhe dar. E vejam, isso não é algo exclusivo apenas de Lia. É algo que está em todos nós. Porque nós fomos criados como seres adoradores. E nós sempre estamos adorando algo ou alguém. E a idolatria cobrou um alto preço de Lia. Porque depois de 3 filhos em quem ela havia depositado esperança, no final disso tudo, a fim de que Jacó amasse mais, sabe o que aconteceu? Nada mudou. Nada mudou. Jacó continua preferindo Raquel. E agora Lia só tem mais trabalho, né? Tem 3 crianças para cuidar e o marido para agradar. Vejam que situação. Portanto, irmãos, sem Deus, cada nascimento dos filhos de Lia representa uma esperança frustrada. Qual é a pergunta correta que nós devemos fazer? E eu quero fazer essa pergunta a você. Onde você tem depositado a sua esperança? Deus tem sido um meio para você alcançar as coisas? Ou Ele é o final da história da sua vida? Eu quero ilustrar isso. Certamente você já ouviu falar sobre um homem chamado C.S. Lewis. Ele foi um gigante, escreveu muitos livros. E um deles, o mais famoso, deu origem a um filme, As Crônicas de Nárnia. São 7 capítulos, 7 volumes desse livro, que compilados se tornaram um filme, As Crônicas de Nárnia. E ele escreveu, esse homem muito capaz, escreveu um outro livro chamado Anatomia de uma Dor, que eu quero recomendar a você a leitura. E ele escreve esse livro, Anatomia de uma Dor, em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele amava sua esposa, que se chamava Joy, e eles se casaram em abril de 1956. Um ano depois, ele descobre que ela tinha um câncer terminal. Ela não resiste e vem a morrer. E após a sua morte, ele escreveu esse livro, Anatomia de uma Dor. E ele diz que mesmo na dor, Deus estava tratando algo profundo no seu coração. Ele percebeu que amava profundamente a sua esposa. Mas nesse período de sofrimento, ele foi impactado por uma pergunta. E ele registrou isso no seu diário. Ele se perguntava o seguinte: eu amava a Deus ou amava a Deus porque Ele havia me dado Joy como esposa?
E foi no sofrimento que o coração dele foi revelado. E se mostrou aquilo que ocupava o centro do coração daquele homem. E ele conclui no seu diário dizendo o seguinte: ouça, está registrado nesse livro: Deus às vezes remove aquilo em quem nós depositamos a nossa segurança, justamente para nos ensinar que somente Ele pode ocupar esse lugar. Portanto, a pergunta aqui não deve ser o que Lia está fazendo, mas o que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo é impressionante, irmãos. Ele não apenas consola Lia, mas Ele expõe o seu coração, porque o sofrimento, ele não cria os nossos ídolos, ele apenas o revela. Ele já estava no seu coração. E Lia havia transformado o amor de Jacó em seu significado para viver. Enquanto o ídolo permanecesse intacto, a sua alegria dependeria totalmente da retribuição de Jacó, do amor correspondido e das circunstâncias. E o que Deus faz? Ele permite ali em sua misericórdia que as falsas esperanças fracassassem, para Ele conduzir o seu povo à verdadeira esperança. Tim Chester diz assim sobre os ídolos: os ídolos prometem vida, mas exigem tudo e nunca entregam o que prometem. Observe, Lia não idolatrava uma imagem de pedra, uma imagem de madeira feita por mãos humanas. O ídolo dela tinha nome: Jacó. Ela acreditava que se ela conquistasse ali o amor, a ternura, a afeição do seu marido, a sua alma finalmente encontraria descanso. Por isso os nomes de Rúben, Simeão e Levi revelam um coração que ainda buscava a afirmação da sua identidade na aprovação de um homem. Somente quando nasce Judá, no verso número 35, é que o autor passa a impressão para nós de que algo mudou no coração dessa mulher. Pela primeira vez, ela não fala sobre Jacó. O que ela diz? Dessa vez, louvarei ao Senhor. E das outras vezes? Louvarei Jacó? O foco de Lia, irmãos, deixa de ser aquilo que ela não tinha e passa agora a ser aquilo que ela sempre teve, ou aquele que ela sempre teve: o próprio Deus. Tim Keller, para citá-lo mais uma vez, ele diz assim: os ídolos, eles sempre nos escravizam, porque exigem de nós aquilo que somente Deus pode receber, a nossa esperança última. Essa é a grande transformação na vida de Lia. Ela deixa de buscar a sua realização no amor imperfeito de Jacó e começa a encontrar a sua alegria no Deus que nunca deixou de vê-la. Essa também é a cura para os nossos ídolos, irmãos. Quando Deus passa a ocupar o lugar que indevidamente demos a qualquer outra pessoa ou a outra coisa, Ele se torna de fato a nossa única esperança. E há aqui uma aplicação para nós. Ouça, não basta apenas reconhecer os ídolos, é necessário arrancá-los do seu coração, sabendo que Cristo é suficiente. Qual é o perigo para nós nesse quadro aqui? Há muita gente identificando os ídolos e não fazendo nada para combatê-los. Sabem quem são, sabem os nomes, mas não fazem nada. Certamente, se você não combater, você irá servir ao seu ídolo. E vejam como isso é grave. É possível usar o nome de Deus, frequentar a igreja, orar e até mesmo servir, enquanto o nosso verdadeiro objetivo é outra coisa, não o Senhor. O profeta Isaías, combatendo esse tipo de atitude, no seu contexto ele diz assim, Isaías 29, verso 13: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos ensinados por homens. Eles serviam a Deus no templo, mas o coração estava em outra coisa, no ídolo. Você pode dizer: Senhor, abençoa meu casamento, quando na verdade a sua esperança não está no Senhor, mas no seu cônjuge. Você pode dizer: Senhor, abra uma porta para mim,
quando seu coração está preso ao seu sucesso profissional e você exclui Deus da equação. Você pode dizer: Senhor, me dá saúde. Mas na verdade, o seu maior amor é a sua própria vida, a sua saúde. E onde Deus fica nessa equação? A fala é dirigida a Deus, mas o coração está adorando outra coisa. É por isso que você precisa arrancar os ídolos do seu coração um a um. E às vezes Deus pode fazer isso, inclusive usando o sofrimento. Por que Deus permite o sofrimento? Essa é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas e um dos grandes dilemas da humanidade. Por que Deus permite o sofrimento? Eu me lembro de uma frase registrada em um livro, um clássico, chamado O Pequeno Príncipe. E o personagem principal está ali à beira de um lago, refletindo sobre a vida, e ele começa a pensar acerca das adversidades e do sofrimento, das dificuldades da vida. E ele chega a uma conclusão, que eu acho que pode ilustrar e ensinar muito para nós. Ele diz assim: a água só é tão bonita porque há pedras no seu caminho. Assim é o sofrimento para aquele que está em Cristo. Ele nos molda assim como a pedra no caminho da água, e essas pedras nos tornam mais belos aos olhos de Deus. Como você pode saber se há um ídolo no seu coração? A idolatria raramente começa com uma imagem, com uma escultura, com algo feito por mãos humanas. Ela começa quando algo ocupa o lugar do seu coração que só pertence ao Senhor. Os ídolos, eles escondem por trás dos nossos desejos, os nossos medos, as nossas emoções. Por isso eu quero te ajudar fazendo algumas perguntas. Você quer identificar se há um ídolo no seu coração? O que faz você se preocupar com tanta intensidade? A semana inteira pensando nisso. O que te deixa com muita raiva? Que tipo de situação te tenta a ponto de te levar ao desespero? Não sabe o que fazer? O que mais ocupa o seu pensamento quando você está sozinho, sem ninguém falando perto de você? Para onde a sua mente corre diante dos problemas, naturalmente? Porque aquilo que mais domina os seus pensamentos, costuma exercer domínio sobre o seu coração. Uma outra pergunta: o que você mais teme perder? Seu emprego, sua reputação, um relacionamento, dinheiro, saúde? O medo de perder algo pode indicar, de fato, que esse algo se tornou a sua segurança. Como disse Jesus, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Aí está o teu coração. Nós somos constantemente tentados, irmãos, a colocar as coisas boas, criadas pelo próprio Deus, no lugar de Deus. Coisas boas. A nossa família, a nossa carreira, o nosso dinheiro, os nossos recursos, ministério, reconhecimento público e até mesmo as coisas boas, espiritualmente falando, dadas pelo próprio Deus. Saúde, a vida na igreja, são ídolos que passam a ocupar um lugar que pertence somente a Cristo. Por isso a pergunta mais importante não é apenas se existe um ídolo no meu coração, mas quem está no trono e governa o seu coração. Se qualquer pessoa, se qualquer sonho ou realização puder te dar mais segurança, mais alegria ou identidade do que Cristo, então esse alguém, esse algo e esse lugar está ocupando um lugar que não é dele, que só pertence a Deus. Portanto, está aí o seu ídolo. Mas veja, esse texto também nos apresenta uma outra coisa, e há aqui uma boa notícia. Deus transforma pecadores em adoradores por meio da sua graça. Observe o verso de número 35 que diz, último verso: mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse: dessa vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Vejam,
Pela primeira vez, Lia não menciona o nome de Jacó, ou não faz nenhuma citação a ele. Pela primeira vez, essa mulher aqui está experimentando se deleitar no Senhor. E essa frase, essa pequena frase, representa aqui uma mudança espiritual, uma mudança de rota na vida dessa mulher. Porque observe, nada mudou externamente. Jacó continua amando Raquel. A posição de Lia na família permanece a mesma. O que então mudou? O coração dela mudou e foi transformado pela graça de Deus. E esse é um dos princípios mais importantes no processo de santificação. A obra de Deus, ela não consiste em primeiro lugar em mudar as nossas circunstâncias. O quadro normalmente continua o mesmo, mas em transformar o nosso coração e as nossas afeições. E vejam, Moisés poderia terminar aqui dizendo que Lia teve 4 filhos e teve o 4º menino, por exemplo, mas ele faz questão de registrar o nome do 4º, Judá. Judá. Naquele contexto, esse nome aqui não significava muita coisa. Quem é Judá? Quem é Judá? Nós somos informados na Escritura sobre quem é Judá e a sua importância na história. Em Gênesis capítulo 49, Judá, o filho de Lia, recebe a promessa do cetro das mãos de Jacó. Vejam o que diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dos seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. A tribo de Judá seria uma das mais importantes de toda a história até os dias de hoje. Daí vem a expressão judeus, da tribo de Judá. Em 2 Samuel, essa promessa recebida por Judá, ela converge agora para Davi. Davi é eleito rei e agora ele assume essa promessa dada a Judá. Nos evangelhos, essa promessa alcança o cumprimento em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7 diz assim: pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá. O Messias não viria da mulher amada, mas viria da mulher rejeitada. E essa é uma das maiores demonstrações da soberania de Deus. A história da redenção não avança por caminhos da preferência humana, mas pelos caminhos da eleição divina. Que ironia da graça, irmãos. A mulher que ninguém escolheu, a rejeitada, foi escolhida por Deus. A mulher rejeitada foi vista pelo Deus que vê. Enquanto Jacó preferia Raquel, Deus decidiu escrever a história da redenção por meio de Lia. E do ventre da rejeitada nasceu Judá. De Judá viria a tribo real. E da tribo real veio Davi. E da casa de Davi nasceu o tão esperado Messias, Jesus Cristo. O mundo escreve a sua história a partir dos fortes e dos preferidos. Mas Deus escreve a sua história através dos improváveis e dos rejeitados. A mãe de Judá foi rejeitada. Sofreu por anos sendo preterida por seu marido. E séculos depois, o maior descendente de Judá também seria rejeitado. Isaías, que nós lemos há pouco, diz isso: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Cristo experimentou a rejeição para que nós fôssemos recebidos. Ele veio para os seus, mas foi rejeitado por eles. Ele foi abandonado na cruz do Calvário pelos seus discípulos, para que eu e você não fôssemos abandonados no túmulo. E em Cristo, assim como o rei Davi disse, nós também podemos dizer no dia que nós morremos: o nosso corpo pode estar ali, mas nós não estaremos ali. Salmos 16:10 diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Da rejeição de Lia veio Judá. Da rejeição de Cristo veio a salvação dos pecadores pela graça de Deus. Deus que fez o que fez com Lia, revela como Ele costuma agir em toda a Escritura. Ele escolhe o improvável, Ele exalta o humilde, Ele humilha os orgulhosos,
Ele transforma sofrimento em instrumento da graça e faz avançar o seu plano de redenção por caminhos que jamais nenhum de nós aqui escolheríamos. Quem poderia dizer que Deus escolheria rejeitados e improváveis para dar seguimento ao plano da salvação? O Evangelho nos ensina, irmãos, que o Deus que viu Lia continua vendo seus filhos ainda hoje em Cristo Jesus. Você não precisa construir a sua identidade na aprovação das pessoas, porque aquele que foi rejeitado para salvar pecadores garante que todos aqueles que estão unidos nele são plenamente aceitos por Deus. E esse é o conforto que deve nortear nossa fé. Os planos de Deus nunca podem ser frustrados pelos pecados humanos, mas ao contrário, a sua graça triunfa sobre eles para a glória de Cristo e para o bem do seu povo. A mesma Lia que começou querendo o amor de um homem, terminou agora oferecendo louvor a Deus. Essa é a verdadeira transformação aqui, porque ela descobriu que a maior necessidade da alma não era ser escolhida por Jacó, mas era conhecer o Deus que já havia escolhido. A desprezada Lia agora poderia ouvir as mesmas palavras do evangelista João e ter as suas lágrimas enxugadas, não por Jacó seu marido, não por Labão que maquinou todo esse plano a qual ela foi incluída, mas através do seu filho. Deus enviaria o cordeiro que enxugaria todas as lágrimas dos rejeitados e desprezados. Apocalipse 5:5. Não chores, dobre a atenção, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Bendito seja Jesus Cristo. Caminhando para o final, eu quero concluir com uma história. Em 1967, aos 17 anos de idade, uma mulher chamada Johnny Tada, uma notável e prominente estudante, teve a sua vida marcada para sempre. Ela mergulhou no lago e, pelo reflexo da água, ela não conseguia ver a profundidade daquele lago. E ela bateu a cabeça numa parte rasa, fraturou a sua coluna e ela ficou tetraplégica para sempre. Durante muitos anos ela questionou a Deus. Nesses questionamentos, ela pedia que Deus a curasse. Me cure, Senhor. E ela orou inúmeras vezes pedindo que o Senhor a curasse. Ela chorou, questionou e até lutou contra a desesperança. Sabe qual foi o resultado? A cura nunca veio. Nunca veio. O tempo passou e ela disse que Deus fez algo muito maior do que a cura. Veja uma visão dessa mulher. Deus havia transformado o coração dela. E ela passou a dizer que se ela tivesse que escolher entre receber a cura imediatamente ou conhecer a Cristo da maneira como conheceu, por meio do seu sofrimento, ela escolheria permanecer no caminho pelo qual Deus a levou. Porque foi nele que ela aprendeu que Cristo era suficiente. E ela registrou no seu diário as seguintes frases: Deus nunca desperdiça sua dor. Ele está mais interessado em nos tornar santos do que nos tornar felizes. E assim como aconteceu com Johnny Tada, também aconteceu com Lia. Ela queria desesperadamente o amor de Jacó. Ela acreditava que se fosse amada por ele, a sua vida estaria completa. Mas Deus a conduziu a uma descoberta ainda maior. No nascimento de Judá, ela não disse mais: agora o meu marido me amará, agora Jacó vai ficar feliz. Mas ela disse: dessa vez eu louvarei ao Senhor. Deus não mudou o coração de Jacó primeiro, mas o de Lia. E assim como ele fez com Johnny Tada, como ele fez com Lia, ele também pode fazer conosco. Nem sempre ele muda imediatamente as circunstâncias da vida, mas ele sempre transforma o nosso coração, para nós encontrarmos a verdadeira satisfação apenas nele. Ouça, você nunca passa despercebido diante dos olhos do Deus que vê, do Deus que governa, mas também te enxerga.
4 aplicações finais para nós sairmos daqui, tendo a certeza desse Deus que cuida de nós. Primeiro, Deus vê a sua dor mesmo quando ninguém vê. Está doendo, ninguém está vendo. O Senhor já viu. Ele já viu. Segundo, as decepções podem ser um instrumento nas mãos de Deus para a sua santificação. Permaneça firme diante das decepções da vida e diante das provações. Permaneça firme. Terceiro, Deus costuma realizar seus maiores propósitos através daqueles que o mundo considera rejeitados ou improváveis. É assim que Ele age no decurso do tempo. E quarto e último, o alvo da disciplina divina não é apenas aliviar a nossa dor, mas conduzir o nosso coração à adoração. Amém? Vamos orar e mais uma vez adorar o nosso Deus. Jesus, nós chamamos. Teu nome é mais alto. Diga!